Como nós vimos nas aulas anteriores, as leis de Newton constituem os conceitos básicos da mecânica para que a gente possa resolver, para que a gente possa entender como que as grandezas cinemáticas surgem, como que elas aparecem, como que um corpo adquire velocidade, adquire aceleração e assim por diante. Nós aprendemos que existem basicamente duas classes de problemas. Numa primeira classe de problema, nós sabemos quais são as consequências das forças externas e queremos determinar quais são essas forças. Numa outra classe de problema, nós conhecemos as forças externas que atuam sobre um sistema composto de massas, de cordas e assim por diante, e queremos determinar quais as consequências da ação dessa força. Nós queremos determinar como que o sistema desenvolve as grandezas cinemáticas, velocidade, aceleração e assim por diante. Muito bem, hoje nós vamos começar com várias aplicações das leis de Newton. Nós queremos primeiro começar com um exemplo simples, envolvendo vários corpos, várias porções de massas, todas conectadas, que é um exemplo muito comum, né, em sistemas mecânicos. Depois queremos passar para forças que aparecem na natureza, como é o caso de um paraquedas caindo. São forças que dependem da velocidade, não é? Ou em alguns casos, forças de contato, como é o caso do atrito. Então, nós queremos explorar um pouco esses conceitos na aula de hoje. Bom, vamos começar então considerando o seguinte problema. Vamos imaginar três massas que em princípio podem ter valores distintos, né? De valor M1, valor M2, valor M3. Duas delas estão sentadas em superfícies lisas e uma está verticalmente, né, sob a ação da gravidade. Essas massas estão todas conectadas por um cabo que aqui será considerado um cabo não extensível, ele não muda seu tamanho. E nós queremos determinar, evidentemente, nesse problema, se esse problema foi solto, foi deixado como representado, quais são as acelerações desenvolvidas pelas várias massas. É evidente nesse problema que a força motriz, a força que movimenta todo o sistema, é evidentemente o peso da massa 3 tentando puxá-la para baixo, né? De modo que todas essas outras massas se movimentam nessa direção. Muito bem, vamos começar o nosso problema olhando as várias massas que compõem o sistema e quais são as forças que vão causar o seu movimento. Começamos pela massa 1. O que nós temos? Nós temos que quem puxa a massa 1 é evidentemente o cabo que conecta, e um cabo, como nós vimos nas aulas anteriores, sujeito a esforços mecânicos, normalmente ele está tensionado. E a função do cabo é transmitir essa tensão para todos os pontos nos quais ele está ligado. Então aqui, por exemplo, se vamos imaginar que a tensão T, que nós não conhecemos, é a tensão deste cabo, portanto, esta tensão é a força que, evidentemente, está movimentando, melhor, a massa 1. Como esse cabo é inextensível, ele transmite integralmente a força por todos os pontos que ele faz contato. Portanto, a força que está movimentando o corpo 2 também é a mesma tensão T. E, evidentemente, como ele está em contato aqui com a roldana, esses pontos também estão sujeitos à mesma tensão T. E, é claro, nós não podemos esquecer que existe ainda a força agindo aqui, não é? Que é a força M3G, que é o peso do corpo 3 nesse poço. E aqui ele tem liberdade para movimentar nessa direção. Então, nós podemos agora, uma vez que esquematizamos todas as forças envolvidas no problema, começar a equacioná-lo. E para equacionar o problema, nós vamos usar as leis de Newton, evidentemente. É claro que esse corpo em contato com essa superfície apresenta uma força, peso para cá e uma normal, que são perfeitamente equilibradas, porque não há movimento desses corpos nessas direções, a não ser quando ele ultrapasse a superfície. Aí, evidentemente, nós não podemos saber o que vai acontecer, mas certamente ele vai cair e a força-peso terá alguma ação nesse caso. Porém, nós estamos interessados na parte do movimento do problema enquanto os corpos estão em contato com as superfícies, como esquematizado.
Vamos então equacionar o problema. Para o primeiro corpo, a tensão tem que ser igual, evidentemente, à massa desse corpo, vezes a aceleração que esse corpo vai desenvolver. Então, nós já estamos assumindo que esse corpo vai desenvolver uma aceleração que nós vamos chamar de uma aceleração A1. Já o corpo 2 vai desenvolver uma aceleração que nós vamos chamar de aceleração A2, e evidentemente essa aceleração é também consequência da própria tensão T. Portanto, T é também M2A2. É claro que se M1 é diferente de M2, que é uma possibilidade real aqui, A1 tem que ser diferente de A2. Portanto, as massas aqui estarão desenvolvendo um movimento com acelerações diferentes. Muito bem, e aí chegamos então no corpo 3. No corpo 3, nós temos o seu peso, portanto, M3G, vamos chamar aqui o M3 assim, né? M3G menos, através da corda que é transmitido, através da corda é transmitido ao corpo 3 duas vezes a tensão T. Portanto, nós temos que o peso M3G procura levar o corpo 3 para baixo e as tensões, evidentemente, procuram impedir esse movimento. Portanto, M3G menos 2T, porque essas duas forças estão transmitidas ao corpo 3, tem que ser igual a M3A3. E é claro que aqui nós assumimos que o corpo 3 estará desenvolvendo nessa direção uma aceleração A3. Então nós temos aqui as três equações, né, que nos permitiram, que foram obtidas observando individualmente cada um dos corpos envolvidos no problema. Quantas incógnitas nós temos para resolver? Nós não conhecemos a aceleração A1, nós não conhecemos a aceleração A2, nós não conhecemos a aceleração A3, portanto já são três incógnitas, e nós não conhecemos a tensão na corda. Então nós temos aqui 4 incógnitas e 3 equações. Evidentemente fica difícil, né, de se resolver o problema nessa situação. Então falta uma equação. Da onde advém essa equação? A equação que falta nesse problema advém do fato de que todas as massas estão conectadas. E todas as massas estão conectadas por uma corda de tamanho fixo. De tal maneira que quando esse corpo se deslocar, isso mais ou menos, porque o comprimento da corda é fixo, isso mais ou menos determina quanto que esse corpo vai se deslocar. Isso cria um vínculo entre a quantidade de deslocamento que cada corpo pode sofrer. Bom, vamos olhar aqui, vamos fixar o corpo 2 e vamos deixar o corpo 1 se movimentar no momento. Se nós fizéssemos isso, e vamos denominar de x1 o deslocamento do corpo 1, vamos denominar de x2 o deslocamento do corpo 2 e vamos denominar de x3 o deslocamento do corpo 3. Vamos primeiro segurar, né? Nós vamos fixar a posição do corpo 2 e vamos ver qual é a relação entre o movimento do corpo 1 e o movimento do corpo 3. Ao fazermos isso, nós temos que se x2 for zero, garantidamente, x3 é igual a quê? Quando x1 se movimenta de x1, quando o corpo 1, é deslocado de x1, essa porção da corda deslocada, ela é usada para aumentar o comprimento dos dois lados aqui do contato com a roldana. Portanto, somente metade do deslocamento x1 é que é permitido ao corpo 3. Portanto, nesse caso, nós teríamos x1 dividido por 2. Vamos agora fazer o contrário. Vamos fazer x1 fixo, 0, vou segurar esse corpo e vou permitir um deslocamento de valor x2 para o corpo 2. Nesse caso, evidentemente, ocorre a mesma coisa. Quando o corpo 2 deslocar de x2, o corpo 3 só vai poder deslocar de x2 dividido por 2. Por que isso? Porque metade da corda
metade do deslocamento dado ao corpo 2 tem que ir para esse lado da corda e metade para esse. Portanto, se x1 fosse 0, x3 seria, evidentemente, x2 dividido por 2. Como eu posso deslocar os dois simultaneamente, esses deslocamentos se adicionam. E o que eu tenho é que a relação entre o deslocamento do corpo 3, o deslocamento do corpo 1 e o deslocamento do corpo 2 são dados por essa relação. Essa é a equação que faltava, e ela evidentemente advém do fato de que todas essas massas estão conectadas por uma corda que não muda de tamanho. Essa equação 3 me permite entender a relação entre as grandezas cinemáticas envolvidas no problema. Por exemplo, se eu tomar a derivada dessa expressão com relação ao tempo, e lembrando que a derivada da posição é a velocidade, nós tiraríamos que a velocidade do corpo 3 tem que ser igual a meio da velocidade do corpo 1 mais a velocidade do corpo 2, não é verdade? Porque basta colocar o meio em evidência, e como as derivadas representam a velocidade de cada corpo, teríamos isso. Se eu tomasse novamente a derivada, lembrando que a derivada da velocidade é a aceleração dos corpos, nós obtemos finalmente que a aceleração do terceiro corpo tem que ser metade da aceleração do primeiro corpo mais a aceleração do segundo corpo. Esta equação é evidentemente a equação que faltava, que complementa as equações de força que eu já havia montado. Portanto, nós podemos agora, retirar essas duas equações, que você já entendeu, e simplesmente adicionar às três equações existentes o fato de que A3 é igual a meio de A1 mais A2. Agora, essas quatro equações juntas podem ser resolvidas determinando completamente a grandeza cinemática mais importante nesse problema, que é as acelerações de cada massa e também a tensão na corda que une todas essas massas. Esse sistema de equações pode ser facilmente resolvido, não é? Uma das maneiras de resolvê-lo é você substituir já A3 por esse valor. Então, nós teríamos que M3G menos 2T é igual a M3 vezes meio, portanto, dividido por 2, de A1 mais A2. Então, nós já substituímos, pegamos esta equação e substituímos nesta equação. Aí, depois, nós podemos vir aqui e substituir no lugar do A1, T dividido por M1. E no lugar do A2, T dividido por M2. Então, a equação que nós obtemos é M3G menos 2T igual a M3 sobre 2 vezes T sobre M1 mais T sobre M2. Essa equação, evidentemente, só envolve T, não conhecido. Portanto, nós podemos eliminar T dessa equação e já obtivemos a primeira grandeza procurada, que é a tensão na corda envolvida no problema. Então, resolvendo essa equação, nós obtemos, eu preciso criar um pouco de espaço aqui em cima agora. Lembre-se, mantenham essas equações em mente. Resolvendo essa equação, eu obtenho que a tensão, colocando T em evidência, somando, subtraindo, eu obtenho que a tensão no cabo é exatamente G dividido por 2 sobre M3 mais 1 sobre 2 M1 mais 1 sobre 2 M2. Claro, essa aqui é a solução disso aqui. Nós não vamos dar os passos todos, mas é uma equação muito simples de ser resolvida, que pode ser resolvida facilmente aí no seu caderno de notas. E você então obteve a tensão, o estado de tensão envolvido na corda que une todos esses corpos. Conhecendo-se a tensão T, nós podemos determinar todas as acelerações. Portanto, a aceleração 1, se você lembra que T era igual a M1A1,
nós podemos tirar que a aceleração 1 basta dividir t por m1. Portanto, nós temos g sobre m1 dividido por 2 sobre m3 mais 1 sobre 2m1 mais 1 sobre 2m2. Da mesma forma, a 2 será igual a g sobre m2, agora, né? Dividido por 2 sobre m3 mais 1 sobre 2m2, m1, desculpa, mais 1 sobre 2m2. Essas são as duas acelerações. São as acelerações do corpo 1 e do corpo 2 que estão se movimentando na superfície horizontal do nosso problema. A aceleração do corpo 3 é, evidentemente, a soma dessas duas acelerações dividido por 2. Existe um tipo de força muito importante na física, e também muito importante na natureza, claro, que são as forças que nós chamamos forças retardadoras, proporcionais à velocidade. Note que quando você tenta correr num campo de areia fofa, quanto mais esforço você faz para desenvolver uma velocidade maior, parece que aumenta a resistência que o meio faz para te segurar. Essas forças são importantes e normalmente elas aparecem quando você tem um corpo querendo se deslocar no meio de um fluido. Esse fluido tem uma certa viscosidade. Esse fluido necessita de um certo esforço para ser removido, para permitir a passagem do corpo. Imagine, por exemplo, você dentro de uma piscina e você quer se deslocar dentro da piscina. Claro que à medida que você vai querendo se deslocar dentro da água, você tem que separar, você tem que remover a água daquele local que você vai passar. Isso exige um esforço. E esse esforço, normalmente, é tanto maior quanto maior é a velocidade que você quer desenvolver. Isso acontece porque os fluidos, né, normalmente, têm uma propriedade que é chamada propriedade de viscosidade. Não é? E essas forças são muito importantes, porque graças a essa força, por exemplo, nós podemos ter o paraquedas. Quando o indivíduo pula de paraquedas, aparece uma força que tenta retardar, que tenta impedir que sua velocidade se desenvolva como se desenvolveria a velocidade de um corpo em queda livre sujeito à gravidade. Não é? E são essas forças que a gente quer agora atuar um pouco e tentar exemplificar como que elas variam, como que elas fazem, ou melhor, como que elas causam variação nas grandezas cinemáticas importantes, no caso a velocidade, que é a grandeza cinemática mais importante que nós temos aqui. Essas forças se manifestam de maneiras das mais distintas, não é? Vamos começar imaginando um caso de um corpo querendo se deslocar num meio e sobre ele, quanto mais rápido ele quer ir, maior é a força que se opõe ao seu movimento. Como eu disse, esse pode ser o caso de você tentando se deslocar dentro da piscina. Quanto mais rápido você quer ir, maior é a resistência, maior é a força que o meio exerce sobre o seu corpo, correto? E maior, portanto, é o esforço que você precisa desenvolver para continuar o movimento. Então, nós vamos imaginar um corpo agora, cujo formato, em princípio, não interessa, mas nós sabemos que essas forças são dependentes da forma. Quando você tenta deslocar uma bola dentro da piscina ou quando você tenta deslocar um corpo de formato pontiagudo dentro da piscina, são resistências completamente distintas. Isso mostra que, de fato, essas forças que advêm do meio, né, agindo sobre um corpo, tentando se deslocar dentro desse meio, elas dependem muito da forma. Outro exemplo é o paraquedas, né? Se você tentar fazer um paraquedas quadrado ou um paraquedas diferente das formas que a gente vê, que evidentemente o efeito será diferente. Portanto, essas forças dependem muito da forma. Normalmente são referidas como forças viscosas, essas forças. Não? E nós vamos imaginar agora o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um meio, um determinado corpo, cujo formato, em princípio, não interessa aqui no caso. Esse corpo, ele tem uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Então, um corpo, correto? Eu dei a ele uma velocidade inicial V0. E esse corpo está se deslocando num meio, aqui existe a presença de um meio
né, que faz sobre ele uma força oposta ao seu movimento, evidentemente, essas forças do meio sobre o corpo é sempre oposta ao seu movimento. Então, isso aqui faz uma força oposta, e essa força, ela depende da velocidade. Quanto maior a velocidade do corpo, maior é a resistência, maior é a força retardadora imposta pelo meio sobre o corpo. Então, nós vamos dizer que aqui existe uma força F, que é igual a menos uma constante vezes a velocidade. Portanto, essa força é sempre oposta, em direção, ela é a mesma direção da velocidade, mas oposta em sentido. É uma força, de fato, de resistência do corpo. Então, nós vamos imaginar que, inicialmente, essa é a situação que nós queremos resolver. Um corpo que se desloca com velocidade v inicialmente. Então, em t igual a 0, ele tem uma velocidade inicial v0, e nós queremos saber agora qual é o efeito do meio sobre o seu movimento. Claro que o efeito do meio vai ser de retardar, de remover velocidade. Mas à medida que o meio vai removendo velocidade do corpo, a força, a resistência do meio vai diminuindo também. Então é um caso onde a força varia de acordo com a variação da velocidade. E nós queremos entender como que essa velocidade varia com o tempo. Essa é a nossa pergunta. Dado essa situação, como que V depende do tempo? Como que a velocidade do corpo diminui? Evidentemente não é um caso de movimento uniformemente acelerado, não é isso. É um caso de movimento desacelerado por uma força que depende da velocidade. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, aonde essa situação poderia ser aplicada? Por exemplo, quando você vem correndo, né, com velocidade constante e tenta entrar dentro de uma piscina ou de um rio, mantendo aquela velocidade, né? Então, o que vai acontecer? Sua velocidade vai começar a diminuir. Ou então você pega um corpo, um objeto, e joga no meio, deu uma velocidade inicial ao corpo, e evidentemente essa velocidade vai, de alguma maneira, decair com relação ao tempo. E é isso que nós queremos determinar. Vamos começar equacionando esse problema. Bom, para equacionar esse problema, é um problema típico de dinâmica, né? Nós temos que nos usufruir da segunda lei de Newton, que diz que, dada uma força agindo sobre um corpo, ela produz uma variação da velocidade, e essa variação de velocidade está relacionada com a força da seguinte forma: a massa do corpo, que nós vamos assumir que a massa do corpo é m, vezes a variação de velocidade, que é a aceleração, é igual à força que age no sistema. Pois bem, aqui a única força que age no sistema é a força de resistência do meio proporcional à velocidade, portanto é menos bv. Essa é a equação de movimento para esse sistema. E se nós encontrarmos qual é a função velocidade que obedece a essa equação, nós sabemos como que a velocidade varia com o tempo. Então nós queremos resolver agora esse problema. Quero lembrar novamente que a constante b, evidentemente, é uma constante que aqui eu coloquei muito simplificadamente, mas é uma constante que deverá depender da forma, deverá depender do tipo de meio envolvido. Se você tenta correr no ar, ou se você tenta correr na água, ou se você tenta correr num campo de areia fofa, são constantes diferentes. Então ela depende do meio, depende da forma, tá certo? Mas para nós é a constante b desse problema. Bom, para resolver essa equação, nós vamos começar colocando tudo que tem velocidade de um lado da equação e tudo que tem tempo do outro lado da equação. Por que eu vou fazer isso? Porque essa é uma maneira sempre boa de resolver uma equação desse tipo. Eu quero determinar a velocidade como função do tempo, eu coloco tudo que é velocidade de um lado da equação e tudo que é tempo do outro lado da equação. Portanto, essa equação pode ser reescrita, essa equação de movimento do sistema pode ser reescrita como dv sobre v é igual a menos b sobre m dt. Então eu passei, não é? Toda a dependência da velocidade para cá e todo o tempo para lá. Agora, isso aqui na verdade me relaciona a variação de velocidade quando o tempo decorrido é um dt. Se eu quero saber a variação da velocidade num tempo maior, eu faço uma integração dessa equação. Portanto, eu vou integrar essa equação da velocidade inicial v0
até uma velocidade arbitrária v. Então, a integral de dv sobre v deve ser igual a menos b sobre m, integral de 0 a um tempo arbitrário t dt. Tá certo? Bom, como nós sabemos fazer bem integrais, nós sabemos que a integral de d alguma coisa sobre alguma coisa é o chamado logaritmo daquela coisa. Portanto, aqui, nessa primeira parte da integral, nós temos o logaritmo neperiano da velocidade v entre os pontos v0 e v. E do lado de cá, nós temos menos b sobre m, vezes a integral de 0 a t de dt, que nós sabemos que é t. Bom, estou pronto. Já descobri como que a velocidade varia. Embora não está colocada de uma forma muito apropriada, eu vou reescrever isso aqui. Tá certo? Então, reescrevendo essa equação, nós temos que logaritmo de v entre o ponto v e v0 é, portanto, logaritmo de v menos logaritmo de v0. E isso tem que continuar sendo igual a menos b sobre m vezes t. A diferença dos logaritmos é o logaritmo da divisão entre aquelas grandezas. Portanto, isso aqui pode ser escrito como logaritmo de v sobre v0, e isso continua igual a menos b sobre mt. E, portanto, agora eu posso inverter o logaritmo e obter como que a velocidade v é, né, qual é o valor da velocidade v em cada instante do movimento. Então, para esse caso aqui, nós já chegamos a essa equação, só vou repetir essa equação aqui em cima, correto? Ou aqui embaixo, desculpe. Então, nós podemos reescrever isso aqui como logaritmo de v sobre v0 igual a menos b sobre mt, ou seja, a velocidade, né? Ou seja, a velocidade, invertendo o logaritmo, a velocidade do corpo num instante t qualquer é exatamente a velocidade inicial do corpo vezes a exponencial de menos b sobre m vezes t. Essa é a lei de variação de velocidade quando um corpo com velocidade inicial v0 é colocado, né, dentro de um meio que é capaz de exercer sobre ele uma força retardadora proporcional à velocidade. Como que é o gráfico, né? Vamos supor que eu vou graficar essa velocidade como função do tempo, só para ver melhor como que ela varia. Em t igual a 0, ela tinha o valor v0, que nós já demos, e a partir daí ela decai exponencialmente. Então, ela é uma curva desse tipo. E você percebe que a taxa de variação de velocidade vai diminuindo à medida que a velocidade varia. Por que que é isso? Porque à medida que a velocidade varia, né, à medida que a velocidade diminui, a taxa diminui, porque a força retardadora também diminui. Bom, evidentemente, as forças retardadoras se aplicam em inúmeras situações físicas do dia a dia. E como nós vimos, o decaimento exponencial, com aquele coeficiente, com aquele expoente, desculpe, que depende de b, pode ser diferente. Então é por isso que é muito... Quando você tenta movimentar uma placa, né, uma placa de madeira grande ou pequena, correr com essa placa de madeira, você vai sentir uma resistência diferente. O que mudou nesse caso? Mudou o coeficiente b, que depende da forma. Certo? Quanto maior é esse coeficiente b, mais difícil é você se movimentar naquele meio. Muito bem. Se nós tivermos, além da força retardadora proporcional à velocidade, a adição de uma força constante, como por exemplo, imagine um corpo caindo sobre a gravidade. Existe a força peso, né, que atua sobre o corpo, e existe a resistência, normalmente que é mencionada como a resistência do ar, né, ou, se for dentro de um líquido, a resistência do fluido. Então imagine você, por exemplo, mergulhando na piscina, é isso que eu quero que você imagine. Quando você mergulha na piscina, você veio, adquiriu uma certa velocidade, o seu peso continua presente, existe uma força, né, que leva você para baixo o tempo todo, e a partir do momento que você encontra a água, você começa a sentir uma força contrária e você nota nitidamente que você perde completamente a velocidade.
esse é o problema que eu quero resolver agora. Quero considerar o mesmo corpinho que eu tinha anteriormente, de massa M, né? Na presença de um meio, que é o meio que está aqui, um meio imaginário, mas na presença de uma força constante. Então nós vamos tomar um corpo na presença da gravidade. Um corpo que cai na presença da gravidade, mas ele não cai livremente. Ele tem um meio agindo sobre ele. Então faz aí na sua casa agora uma bolinha de papel. Esse é o caso que nós estamos resolvendo. Bom, nós queremos saber o que acontece com um corpo sujeito a essas condições. Ou também poderia ser o paraquedista, no caso, algo assim. Muito bem. Nesse caso, nós temos que escrever novamente a equação de movimento. E a equação de movimento, bom, ninguém tem dúvida que se você soltar esse corpo do repouso, ele só pode descer. A força proporcional à velocidade jamais vai fazer o corpo subir. A ação da gravidade faz com que ele desce. A ação da gravidade quer aumentar a sua velocidade e aí, à medida que ele quer mais aumentar, aparece a força tentando compensar mais e mais essa queda do corpo. Então, a nossa equação de movimento, F igual a mdv dt, toma a seguinte forma. mg, para baixo, né? Tudo que é positivo nós vamos mencionar como estando para baixo, menos bv, que é a força que se opõe à queda do objeto, é igual a m dv dt. Essa é a nova equação que representa o movimento do corpo aqui, né, representado. E nós queremos resolver essa equação, nós queremos entender como que o corpo vai desenvolver o seu movimento nesse caso. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte: como a força que está tentando levar o corpo para baixo tem sinal oposto à força que está tentando resistir ao movimento, essa força retardadora proporcional à velocidade, nós podemos atingir o ponto onde o corpo é solto, né? Também estamos assumindo que em t igual a zero, v igual a zero, né? O corpo foi solto do equilíbrio ou do repouso. Nós podemos imaginar o seguinte: a gravidade vai tentando desenvolver velocidade, aumentando a velocidade do corpo. A força retardadora vai aumentando, tentando eliminar essa força. Deve chegar um ponto onde a velocidade cresceu o suficiente para anular o peso do corpo. Quando isso acontece, não há mais variação de velocidade, como você pode ver. Não havendo mais variação de velocidade, essa força não varia mais, portanto o corpo passa nesse instante a desenvolver uma velocidade constante. Então esse é o tipo de efeito que você observa no paraquedista, né? Quando ele salta, sua velocidade vai aumentando, aí ele abre o paraquedas, a sua velocidade vai diminuindo até atingir um valor constante, valor com o qual ele chega até o solo. Essa é a chamada velocidade terminal de um corpo nessa situação física. Como que nós podemos determinar a velocidade terminal? Fácil. A velocidade terminal é aquela velocidade onde a ação do meio compensou totalmente a força-peso, aqui no caso, né? Ou uma força constante que eventualmente existisse. Então, nós temos que, nesse caso, mg menos bv é igual a zero, ou seja, essa velocidade terminal, que eu vou chamar de v terminal, é exatamente mg sobre b. Então, dado que nós temos uma força oposta ao movimento, proporcional à velocidade, quando você deixa esse corpo cair nessa situação, ele varia a sua velocidade até atingir essa velocidade máxima. Depois ele para de variar essa velocidade. Tá certo? Bom, essa velocidade terminal, ela é importante, evidentemente, senão paraquedistas e assim por diante não poderiam realizar esse tipo de esporte. Mas isso é só uma coisa que nós tiramos, uma informação que nós tiramos da equação de movimento. Nós ainda não resolvemos, nós ainda não sabemos quem é V de t, que é o nosso objetivo aqui. Para saber quem é V de t, nós temos que resolver a equação da mesma forma que resolvemos anteriormente. Bom, vamos guardar aqui no lado essa informação que nós já descobrimos,
que um corpo nessa situação vai desenvolver velocidade até atingir a velocidade terminal, VT, que é exatamente mg sobre b. Quanto mais pesado é o corpo, mais alta é a velocidade terminal que ele desenvolve. Quanto maior é a resistência do meio, mais baixa é a velocidade final, a velocidade terminal que ele adquire. Bom, muito bem. Vamos então agora resolver essa equação. Como que a gente resolve essa equação para obter a velocidade como função do tempo? Bom, nós resolvemos da mesma maneira que resolvemos anteriormente. Vamos colocar tudo que é velocidade em um membro da equação, tudo que é tempo no outro membro da equação. Muito bem. Então, para fazer isso, nós vamos começar escrevendo o seguinte. Vamos dividir tudo pela massa. Então, eu tenho G, dessa equação, né? Menos B sobre mv, igual a dv dt. Ótimo. Agora eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou passar tudo isso dividindo para cá e o tempo para lá. Então, isso aqui pode ser reescrito como dt, ou posso só escrever primeiro v, né? G menos B sobre m v é igual a dt. Novamente, isso é a lei de variação. Dado que o tempo passou num intervalo dt, a velocidade variou de dv e essa é a relação instantânea entre a variação de velocidade e a variação do tempo. É isso que significa essa equação. Agora eu vou poder chegar aqui e de novo fazer uma integração dessa equação. Então, novamente, como eu quero saber o desenvolvimento da velocidade em todos os instantes, ela começou com velocidade zero, então eu vou fazer aqui uma integral de zero até uma velocidade arbitrária v, e aqui, evidentemente, corresponde à integral de zero até um tempo t. Então, realizando essa integral com as técnicas que nós conhecemos de integração, nós obtemos que logaritmo de g menos b sobre m v dividido por g, porque esse logaritmo vai dar o logaritmo disso, mas entre 0 e v, portanto, é no ponto, a função no ponto v menos a função no ponto 0, que dá g, é igual a menos b sobre mt. De onde apareceu esse b sobre m? Ele apareceu quando eu vou resolvendo essa integral, eu vou ter que fazer algumas substituições e aparece esse b sobre m. Então, essa é a equação que me relaciona a velocidade em cada instante com um instante de tempo considerado. Claro que nós podemos agora eliminar a velocidade dessa equação. Nós sabemos inverter a função logaritmo, certo? Então, nós podemos inverter a função logaritmo, obtendo como que a velocidade varia, qual é o valor da velocidade em cada instante de tempo. E a velocidade, eliminando a velocidade dessa equação, nós temos que v de t, a velocidade em cada instante de tempo, é igual a mg sobre b vezes 1 menos exponencial de menos b sobre m t. Essa é a função velocidade para esse sistema. O que ela nos diz? Bom, se você se lembra, a velocidade terminal adquirida pelo corpo é essa aqui. Então, isso aqui é a velocidade terminal. E o resto dessa função nos diz que a velocidade, nesse caso, vai aumentando, 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 tendendo a um valor estacionário. Então, se nós fizermos um gráfico sobre a velocidade adquirida pelo corpo como função do tempo, nós vamos obter uma função, bom, começou em zero, né, como nós assumimos, então a velocidade vai aumentando, aumentando, o meio vai reagindo, reagindo, impedindo, impedindo, até atingir o ponto onde a velocidade quase que não mais varia. Esse ponto, onde a velocidade praticamente não mais varia, é a nossa velocidade terminal determinada anteriormente. Isso é um exemplo interessante de forças retardadoras, porque mostra que a ação do meio é de eliminar por completo a força externa, fazendo com que o corpo adquira uma velocidade constante.
E a variação temporal é uma exponencial. É claro que as forças retardadoras são de várias naturezas, são de vários tipos. Nós consideramos aqui um tipo de força retardadora que depende só da velocidade. Há forças retardadoras que podem depender da velocidade ao cubo, ou da velocidade ao quadrado, ou da raiz quadrada da velocidade, e assim por diante. Não é? Então, todas essas forças são tratadas da mesma maneira, têm naturezas parecidas, e elas agem, né, promovendo variação de velocidade que é um pouco diferente daquelas variações de velocidade que nós havíamos visto nas aulas anteriores. Para exemplificar esse experimento que eu mostrei para vocês num exercício, que são as forças retardadoras proporcionais à velocidade, nós trouxemos aqui dois recipientes de vidro graduados, um contendo glicerina, que é um meio viscoso, como todo mundo sabe, e um contendo água, que também é um meio viscoso, mas menos do que a glicerina. Evidentemente, como esse meio é mais viscoso, a resistência que ele oferece ao movimento de uma partícula no seu interior é diferente ao que a água oferece. E nós vamos fazer o experimento, que é pegar duas bolinhas de aço, de mesmo tamanho, mesmo peso, e vamos soltar simultaneamente nos dois frascos e verificar, evidentemente, se for verdadeiro aquilo que a gente mostrou, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que no vidro que tem glicerina, a partícula, ela retarda o seu movimento mais do que a partícula que vai cair dentro da água. Mais do que isso, se você prestar atenção, você vai ver que como a viscosidade da água é menor, e a gente lembra da velocidade terminal, né? Talvez não se lembre, mas a velocidade terminal, ela depende da massa, sim, mas depende também da viscosidade do meio. Portanto, a velocidade terminal, como a gente havia determinado, ela é igual a mg sobre essa constante de velocidade. Quanto maior a viscosidade, no nosso caso, o mg é constante para as duas bolinhas. Quanto maior é essa viscosidade, o que acontece? Menor, né, maior viscosidade, ou maior essa constante, menor a velocidade terminal. Portanto, é de se esperar que a velocidade final atingida na glicerina seja menor do que a velocidade final atingida na água. E se eu fizesse aqui mais um recipiente só com o ar, evidentemente o ar resiste menos do que a água, né? Então nós iríamos ainda uma velocidade terminal ainda maior. Então vamos realizar o experimento, eu vou pedir para realizar o experimento. E como nós podemos observar, as bolinhas de fato caem com velocidades diferentes pela ação do meio. E mais do que isso, o meio mais viscoso retarda mais o movimento da bolinha e também leva a bolinha a uma velocidade final menor. Vamos também demonstrar, vamos utilizar agora duas bolinhas que diferem, elas são do mesmo material, elas diferem um pouco da forma, portanto a constante B vai variar um pouco, mas elas diferem mais da massa. Essa é muito mais pesada do que essa. Quando eu soltar simultaneamente as duas no meio viscoso, eu espero que a de maior massa adquira uma velocidade terminal superior, maior do que a de menor massa. Portanto, a de maior massa deverá cair, não é? Com uma velocidade maior. Além das forças proporcionais à velocidade, forças retardadoras proporcionais à velocidade, normalmente denominadas de forças viscosas, existem outras forças também muito importantes na natureza. Uma delas é a chamada força elástica. As forças elásticas, elas advêm do fato de que determinados corpos apresentam a propriedade de se deformarem e de voltarem à sua forma original. É o caso de uma mola, por exemplo. Quando você distende uma mola, você solta, ela volta ao seu comprimento original. Ou inúmeras outros objetos que a gente tem nos rodeando no dia a dia, né? Elásticos e bolas e mesas e tudo isso, elas têm essa capacidade.
quando, sob a ação de um agente externo, de uma força, elas mudam seu formato. E quando esse agente externo é removido, elas retornam à sua posição, à sua situação inicial. Essas forças normalmente são forças elásticas e elas têm uma característica interessante. Elas produzem uma deformação no corpo proporcional à força aplicada. Então vamos imaginar que nós temos aqui uma mola que eu vou representar desta forma. Uma mola fixa em algum lugar. E eu pego essa mola, ela tem um comprimento inicial. E eu pego agora e submeto essa mola à ação de uma determinada força externa F. Na direção, não de comprimir a mola, mas de distender a mola. O resultado da ação da força F é evidentemente de distender a mola, que agora passa a ter um comprimento diferente, passa a ter um comprimento L, né? Ou seja, houve uma variação no comprimento, no formato desse corpo, que vale L menos L0. Isso é o que nós definimos como a deformação do corpo. E o que nós notamos é que para os corpos elásticos, essa força F é aplicada e a deformação ΔL observada são exatamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade é chamada constante elástica do corpo deformável. Essa é a famosa lei de Hooke para os corpos elásticos. Então, corpos que são capazes de se deformar e voltar ao seu formato inicial são chamados corpos elásticos e obedecem normalmente à lei de Hooke. Da onde advém isso? Bom, a lei de Hooke ela é consequência de como o material é constituído. Nós sabemos que todos os sólidos ao nosso redor são constituídos de átomos, esses átomos estão ligados, e essa ligação ela não é uma ligação rígida, né? Por isso que eu consigo deformar os corpos. Então eu tenho esses átomos ligados, quando eu faço um esforço mecânico sobre o sistema, eles mudam levemente a sua posição, mudando um pouco, no global, o formato do corpo. Como não houve rompimento das ligações químicas existentes no material, quando eu solto, ele simplesmente volta à posição inicial. Daí a natureza elástica. Mas se o esforço que eu fizer for muito intenso, quando eu fizer uma força F muito grande sobre um corpo, mesmo que ele seja um corpo elástico, considerado elástico, eu observo que às vezes eu provoco uma deformação permanente do corpo. Então aí já não é mais o regime de força elástica que a gente chama, aí já é o regime de força plástica, quando eu provoco uma deformação permanente no corpo e evidentemente quando eu chego nesse ponto, essa relação, ou a lei de Hooke, não vale mais. Quando eu atinjo o ponto onde eu fiz um esforço sobre o corpo e ele se deformou permanentemente, que é o chamado regime plástico, eu causei a nível microscópico um movimento permanente dos átomos no interior desse objeto, desse corpo. Quando eu mudei a posição, evidentemente eu mudei a forma, né? Se você imaginar um bloco, quando eu desloco uma parte do bloco em relação a outra, e isso for feito permanentemente, o bloco mudou sua forma. Então esse é o regime plástico que a gente chama dos corpos. E que o regime plástico é um pouco mais complicado, porque cada corpo tem uma resistência à deformação diferente, ou tem um comportamento à deformação permanente diferente do outro. É mais fácil você deformar permanentemente um pedaço de chumbo ou um pedaço de estanho. Já é mais difícil você fazer o mesmo com um pedaço de aço inoxidável. Tá certo? Então, tudo isso são as características. No regime plástico, no entanto, nós caracterizamos perfeitamente o corpo através do seu coeficiente de elasticidade, o seu módulo de elasticidade, que é essa constante K, que normalmente nós utilizamos para representar
as forças elásticas. As forças elásticas existem muito na natureza, né? Porque todo objeto que você submete a um esforço tem uma pequena deformação elástica. Mesmo uma placa de vidro, né? Quando você força um pouco a placa de vidro, ela deforma e volta um pouco. Se você forçar mais, ela vai arrebentar. Ela vai entrar num outro regime de deformação, que não mais é elástico. E essas forças estão muito presentes. Uma das grandes aplicações das forças elásticas é, como submetida a um esforço, ela provoca uma deformação. Retirado o esforço, ela volta. Então, você pode imaginar um esforço periódico, agindo e desatuando, agindo e desatuando. E o resultado disso são movimentos oscilatórios, constantemente presentes na natureza, né? Tudo nos parece apresentar uma pequena oscilação. E as oscilações envolvendo as forças elásticas serão temas de uma outra aula que nós ofereceremos ao longo do curso. No entanto, eu gostaria de oferecer para vocês uma demonstração de que, de fato, os corpos elásticos se deformam proporcional ao esforço feito. Para fazer isso, nós vamos trazer aqui um sisteminha que é constituído de uma mola, onde nós vamos submetê-la a esforços diferentes e medir o quanto ela varia de comprimento. Bom, para fazer essa demonstração, nós tomamos aqui uma molinha, cujo valor do seu peso próprio é muito pequeno, tá certo? Então ela quase que não se deforma sob a ação do seu próprio peso. E nós vamos utilizar massas de valores diferentes para provocar um deslocamento do corpo. Então primeiro eu vou começar com uma massa de 45 gramas, tá certo? Nós vamos ver aqui a posição inicial, está indicando aqui 39,5. E nós vamos colocar essa massa. Sob a ação dessa massa, a mola vai se deslocar e vai indicar um novo valor, que é da ordem de 33. Então, de 33 para 39,5 são 6,5 centímetros de deformação que uma massa de 45 gramas provocou nessa mola. Então, eu vou vir aqui, 45 gramas vezes 980 centímetros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, me dá a força aqui, né, em dinas, e o deslocamento foi de 6,5 centímetros. Agora nós vamos colocar submeter a mola a uma força maior, e isso é feito através de substituindo a massa por uma massa maior. Então nós vamos colocar agora 58 gramas. Evidentemente, colocando 58 gramas, nós notamos que a deformação vai de 39,5 até 30. Portanto, até 30,5, desculpa. Portanto, uma massa de 58 gramas, que dá uma força, que é isso aqui, provoca uma deformação na mola, que é basicamente de 9 centímetros. Finalmente, nós vamos colocar uma massa muito superior, de 80 gramas. Claro que essas massas foram pesadas previamente, né? E agora a deformação é muito maior, tá certo? Atingindo o valor de 26. Então, de 26 para 39,5, nós temos 13,5 centímetros de deformação. Bom, então o que eu tenho aqui nessa tabela que eu fiz? Eu tenho a força aplicada na mola e a deformação produzida. Com esses dados, né, lembrando que a força aplicada produz uma deformação que é proporcional a ela, eu posso vir agora, fazer um gráfico e determinar qual é o módulo ou a constante de elasticidade desse sistema. Com os resultados obtidos no experimento que nós fizemos, nós podemos agora, né, pegar a tabela dos dados e montar um gráfico. Aqui é a força em dinas, né, porque nós estamos usando a massa em gramas e o G em 980 centímetros por segundo quadrado. Então aqui está a força em dinas. E aqui está o deslocamento sofrido em centímetros. E nós plotamos os 3 pontos colhidos, né? Quando a massa era 45, o deslocamento foi 6,5. Quando a massa era 58, o deslocamento foi 9. Quando a massa foi 80, o deslocamento foi 13,5. Com esses dados, eu posso agora vir, é claro que o zero também pertence aqui aos pontos, né?
e ver se eu consigo passar uma reta por esses pontos. De fato, não está longe de ser uma reta, né? Então eu posso vir aqui, passar a melhor reta por esses pontos, mostrando dessa maneira a linearidade entre a força aplicada e o deslocamento, o que prova a lei de Hooke, né? A lei de Hooke da elasticidade dos corpos. Uma vez que eu tenho esse gráfico, o coeficiente angular da reta no gráfico de força versus deformação me fornece o valor da constante de elasticidade. Então eu posso vir aqui agora e determinar, né, a tangente desse ângulo com as unidades devidas e determinar que a constante K de mola para o sistema que nós utilizamos nessa demonstração vale aproximadamente 4.900 dinas de ação de força feita sobre aquela molinha que nós havíamos utilizado para demonstrar, haverá o deslocamento de 1 centímetro de deformação elástica.